A gente volta a falar agora da reforma tributária, que já está tramitando no Senado. A expectativa é de que a proposta seja alterada na Casa e entre os pontos que devem ser mudados está a relação com os entes federativos, estados e municípios, né? Como que eles serão afetados? Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar agora ao vivo com Magno Vasconcelos, secretário adjunto da Administração Tributária do Estado do Maranhão. Boa tarde, Magno. Muito bem-vindo. A gente passou esses dias todos aqui falando de reforma tributária, os governadores vieram para cá. Há uma expectativa de que os estados do Nordeste saiam melhor dentro dessa negociação do que os estados do Sudeste, por exemplo, que são mais ricos. Então, eu não sei se vocês estão com alguma preocupação aí com relação à arrecadação. Muito bem-vindo, ajude a gente a decifrar a reforma tributária e as consequências dela nos estados. Vamos começar falando com você, então, pelo Maranhão. Boa tarde. Realmente há uma grande preocupação dos estados do Nordeste em relação à reforma tributária. Embora, a princípio, possa parecer que, porque vai tributar no destino, que é o que nós tanto almejamos, isto seja a nossa solução. Ou seja, os estados do Nordeste seriam contemplados com um recurso maior, onde teriam, consequentemente, mais arrecadação. Tendo em vista que nós somos estados consumidores. E por sermos consumidores, certamente teremos os produtos adquiridos, consumidos em nosso estado, tendo um imposto recolhidos em nosso estado. No entanto, ainda há muita coisa a ser resolvida, a ser tratada nesta reforma tributária. É bom que saibamos, que se diga que a reforma tributária, depois da reforma, da mudança que houve na Constituição de 88, é o que tem de mais importante para o país. Por quê? Porque mexe com a economia dos estados, mexe com a economia dos municípios, mexe com a economia da União, mexe com a economia das empresas e das pessoas. Então, realmente, há preocupação por parte dos estados do Nordeste, dos estados do Norte, dos estados que precisam de ter mais investimentos. Por quê? Porque, além da tributação do destino, há outras coisas que irão ser mudadas. E aquelas que tratam, por exemplo, das incentivos às empresas, das atrações de novos negócios, serão, assim, está previsto, extintas em 2032. E aí foi criado o Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse Fundo de Desenvolvimento Regional exatamente visa o quê? Proteger aqueles estados menos desenvolvidos, transferir a eles recursos que, porventura, eles possam perder pela atração de novos negócios. Assim, o Maranhão, pelo mapa e pelo que a gente conhece, um estado que tem um porto importante, um estado que tem uma agricultura, faz parte ali do Mato Piba, muita coisa produzindo soja. Tem um turismo bastante interessante, né? E sempre pujante no Maranhão. Então, o Maranhão é, dentro desses estados do Nordeste, assim, de um potencial gigantesco. O que mais poderia afetar a economia do Maranhão? De que forma que você poderia nos dizer, Magno? Esses atrativos do turismo, por exemplo, sabemos que o turismo ele é um negócio, ele é um serviço. A reforma tributária também prevê o que? A incorporação do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e da prestação de serviços, que é o imposto municipal. Essa integração entre os dois impostos está prevista na formulação do IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que irá ocorrer paulatinamente, é o que está previsto a partir de 2026 até 2032, e ele incorporará esses serviços. O Estado do Maranhão, como ele fica nessa situação? Temos o serviço do turismo, que é um turismo que hoje cresce bastante nessa região Nordeste, como um todo, no Maranhão especialmente. Realmente nós temos um turismo pujante e que agora começa a atrair cada vez mais pessoas para conhecer as nossas potencialidades. E temos também nosso porto, o porto do Itaqui, que é o segundo porto mais volumoso em termos de carga do país. Então, esse porto, ele traz assim, um volume muito grande de cargas destinadas à exportação. A exportação vinda de outros estados e a exportação também originária das produções internas do nosso estado. Nosso estado tem também uma região que é muito produtiva na área de soja, de milho, de grãos em forma geral. O que ocorre é que essa soja, esse grão, elas estão todas destinadas à exportação, que é o agro, né, o agronegócio.
Então, o agronegócio, que hoje a gente sabe que tem um peso significativo na balança comercial do país, que representa muito para a economia do país, mas, no entanto, no que diz respeito à tributária, ele é bastante incentivado. Graças a Deus, isso é muito bom, porque isso traz mais competitividade ao agronegócio. Agora saibamos hoje que o agronegócio, o negócio do Brasil, ele está muito mesmo evoluído tecnologicamente. Então, em comparação a outros países mais desenvolvidos, temos que falar de França, dos Estados Unidos e outros países que produzem bastante grãos, o Brasil hoje ele não deixa nada a desejar em termos de tecnologia. No entanto, a parte tributária, e continua assim contemplada no incentivo ao agronegócio, ele está desonerado nas exportações. Ou seja, as exportações de grãos continuarão sem ter que pagar nada de imposto quando for destinado à exportação. E no nosso caso, por exemplo, do Maranhão, praticamente 95% de todo o grão produzido no estado é destinado à exportação. E essa exportação não tem pagamento de imposto, tem as taxas portuárias, que isso aí é normal, são serviços que são prestados, que pagam por aquele serviço. Mas agora também criou-se mais uma figura que está prevista na reforma tributária, que poucas pessoas têm observado, que é um grande incentivo também ao agro e, em forma geral, aos produtos destinados à exportação, que lá está previsto na Constituição, na reforma, na PEC, na pacote de emenda da Constituição, PEC da reforma tributária, que, além da desoneração, que já vem ocorrendo atualmente através da Lei Candir, né, que está em vigor, também a restituição dos créditos, dos insumos, dos produtos adquiridos pelas empresas exportadoras deverão ser restituídos em até 60 dias de forma financeira. É um volume significativo, é uma coisa que está sendo pouco discutida, mas que realmente é muito abrangente. Para o agronegócio é excelente, eu acho que é um incentivo enorme, vai representar um volume significativo de recursos, porque ela diz que deverão ser restituído às empresas exportadoras em até 60 dias através de recursos financeiros, não serão mais através de créditos. Para você ter uma ideia de como isso é tão expressivo, o estado do Maranhão, por exemplo, que não é um estado tão grande, embora seja um grande exportador, mas não é um estado tão grande em termos na economia do país, nós temos algo em torno de 5 bilhões e 200 milhões de créditos a devolver a essas empresas. Então, está previsto que, a partir de 2032, esses recursos que forem acumulados serão devolvidos de forma financeira. Então, isso é um grande incentivo ao agronegócio, ao agro de forma geral. No entanto, as finanças do Estado poderão ser abaladas em relação a isso, se não houver uma compensação, lá está previsto na PEC, um fundo de compensação, que seria um fundo de compensação de incentivo aos negócios que tiveram benefícios fiscais. Mas não falaram nessa parte da exportação dos créditos acumulados. Então, ainda há uma interrogação em relação a esse aspecto da reforma, que carece uma discussão maior, que certamente será feita no Senado, sobre como será feito. Será dos cofres dos estados, os estados terão que devolver esses recursos financeiros, a União irá aportar recursos para que isso seja devolvido, enfim, é uma incógnita em relação a isso, mas que é para o agronegócio um grande incentivo. Eu digo agronegócio, mas todas aquelas empresas que trabalham com exportação que terão esses créditos devolvidos. Vasconcelos, secretário adjunto da Administração Tributária do Estado do Maranhão, o Agrotarde agradece a sua participação. A gente fica aqui acompanhando a tramitação da reforma no Senado. Certamente lá muita coisa vai ser mudada e a gente espera que esse setor que a gente representa mesmo e que está tão importante para a economia do país também, para o nosso querido Maranhão, que é o agro, seja o menos taxado possível para a gente poder continuar. Hoje tinha a notícia aí, o Brasil vai colher 317 milhões de toneladas de grão. Tem gente que acha que soja e milho é só para exportação. Não, boa parte fica aqui para alimentar as galinhas, o frango, o porco, né, o gado, para a gente ter leite, para a gente ter comida na mesa. Muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos a oportunidade e volto a dizer, o agro realmente ele é muito importante para o país, é importante para a balança comercial, é importante para a alimentação das pessoas que vivem no nosso país e também para aquelas outras pessoas que vivem em outros países para os quais são exportados os nossos alimentos. E a reforma tributária, nesse aspecto, ela está sendo bastante justa e generosa, porque ela está incentivando mesmo o crescimento mais ainda do agronegócio em nosso país.